Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora você vai acompanhar comigo aí mais um pouco dos nossos conteúdos. E vamos observar então aí a nossa aula 7, que traz aí pra gente a revisão e avaliação. Então a gente vai aproveitar esse momento aí para resgatar os nossos conteúdos estudados. Fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E nessa aula de revisão, a gente vai resgatar aí os principais conteúdos que nós estudamos na nossa unidade. Vamos relembrar um pouco mais ali sobre o estudo do corpo humano, né? A gente vai iniciar relembrando um pouco sobre a organização, né, do corpo humano. Como nós sabemos, todo o organismo, aí, um ser vivo, vai ser composto, né, em alguns níveis. Como no nosso caso, nosso exemplo que a gente traz aí ao corpo humano, a gente tem ali aquela unidade básica, né, a menor unidade que vai compor aí um indivíduo vivo, que é justamente a célula. Então vamos relembrar aí no nosso esquema, na nossa imagem. Olha só, então vocês acompanham aí a seta comigo, né? Começando ali com a célula, nós temos essa unidade funcional, né? Essa unidade básica de um ser vivo, e ela tem funções diferenciadas, né? Dependendo do local, do tecido, né? Do sistema onde ela é encontrada, ela vai estar desempenhando funções diferenciadas, certo? Então a gente já começa observando aí a célula como essa unidade básica. Em seguida, ainda lá na nossa imagem, a gente observa ali o tecido, né, que é justamente aquele agrupamento de células. Então, você pode observar que células especializadas, elas vão atuar em conjunto e elas vão formar os tecidos, certo? Esses tecidos, eles vão compor outros órgãos, né, como a gente pode observar. Então, o órgão, como esse que está representado aí na imagem para a gente, que é um rim, né? Esse rim, ele é um órgão e ele faz parte de um sistema, como a gente pode visualizar logo ali abaixo. E como ele tem essa função de filtrar o sangue e produzir a urina, então ele é um órgão que faz parte do nosso sistema urinário, né? O nosso sistema excretor. Então, ali você acompanhou essa seta, começando ali da célula, tecido, órgão e sistema. E como nós sabemos, nós temos diversos sistemas, né? Temos o sistema urinário, sistema digestório, respiratório, cardiovascular, ou também chamado circulatório. Todos eles compõem um organismo. Então, dessa forma, nós temos aí os níveis de organização do corpo humano. E vamos relembrar como o nosso corpo funciona. O organismo humano precisa de energia para funcionar. O tipo de energia que o nosso corpo precisa é uma energia química, a qual só pode ser obtida se tivermos a matéria-prima que vem da nossa alimentação e também do ar que respiramos, né? Então, para que o nosso corpo possa funcionar adequadamente, além de respirar, né, que é o básico aí para que a gente possa sobreviver, para a gente retirar o oxigênio do ar atmosférico, a gente vai precisar também da alimentação, né? A gente vai precisar obter essa matéria-prima ali também da nossa alimentação. Então, a partir dos alimentos que a gente consome, é de onde a gente vai conseguir retirar esses nutrientes para que o nosso corpo possa se desenvolver e a gente consiga realizar as diversas atividades que a gente faz aí no nosso dia a dia, seja caminhar, correr, trabalhar, até mesmo pensar, né? Tudo isso a gente vai precisar ali gastar essa energia que a gente precisa obter dos nossos alimentos, tá bom? E aí a gente inicia relembrando sobre os sistemas, e o primeiro que a gente vai relembrar é o sistema respiratório. Nesse caso, aí, nesse sistema, você observa aí na nossa imagem, né, nós temos uma representação básica ali de alguns dos órgãos que compõem esse sistema. E aí você visualiza aí a traqueia, né, essa espécie de cano aí nessa parte central, né, por onde vai passar o ar. Nós temos ali dando sequência, né, ao final ali da traqueia, nós temos os brônquios, que vão terminar ali nos bronquíolos, e lá no final dos bronquíolos a gente encontra os alvéolos, né, que são aquelas espécies de cachinho de uva que você está visualizando aí na imagem. É justamente nos alvéolos que acontecem as trocas gasosas, né, onde absorve ali o oxigênio para ser levado para todo o nosso corpo, e retira o gás carbônico, né, para que seja eliminado na nossa respiração. E aí nós temos os pulmões, né? A gente tem o pulmão esquerdo e o pulmão direito, como você pode observar aí na imagem, certo? E dentro dele a gente pode observar essas estruturas
como está representado aí na imagem. Então, olha aí, o sistema respiratório dos seres humanos pode ser dividido funcionalmente em duas partes, a porção condutora e a porção respiratória. Estas porções são também conhecidas como vias aéreas ou respiratórias superiores e inferiores, certo? Então, relembramos aí esse sistema que é muito importante para nós seres humanos, né, como a gente pode observar e visualizar, devido à importância, né, da gente obter esse oxigênio que está presente aí no ar atmosférico. Então, como nós sabemos, a respiração ela é muito importante, né, para a gente, aí a gente vai utilizar o nosso sistema respiratório para captar esse oxigênio presente aí no ar atmosférico, certo? E à medida com que a gente elimina, né, no caso a gente solta a respiração, como a gente fala, quando a gente expira, a gente está eliminando, né, a substância que o nosso corpo não precisa, que no caso é o gás carbônico, certo? Muito bem. Seguindo aí o nosso estudo sobre os sistemas, a gente observa agora o sistema digestório. E o sistema digestório dos seres humanos, ele pode ser dividido em trato gastrointestinal e órgãos acessórios. Ao longo do trato gastrointestinal, ocorre a digestão dos alimentos ingeridos e a absorção dos nutrientes. Os órgãos acessórios não fazem parte do caminho dos alimentos, mas eles produzem e secretam substâncias digestivas sobre os alimentos no interior do tubo digestório, certo? Então, a gente está observando aí, quanto ao sistema digestório, a gente viu que ele vai ser formado por esse trato gastrointestinal. Então, ele tem ali o caminho por onde o alimento vai percorrer, mas tem aqueles órgãos acessórios, como a gente visualizou. Eles não estão ali naquela região daquele caminho onde o alimento percorre, mas eles produzem substâncias para justamente ajudar na nossa digestão. Então, a nossa digestão, como nós já sabemos, ela começa na boca, que é o momento onde a gente está mastigando, está ali triturando os alimentos, né? Porque a gente precisa quebrar em moléculas menores, né? A gente não consegue engolir aquele alimento daquele tamanho, então a gente precisa primeiro mastigar. E a gente tem a nossa dentição, né, adequada, né? Ela é ajustada justamente para essa alimentação. Então a gente tem ali os nossos dentes que vão cortar o alimento, tem dentes que vão perfurar e tem alguns que vão triturar, né? Justamente para transformar em moléculas menores, em partículas menores ali, para que a gente possa engolir, né? E a partir dali, no estômago, né, vai acontecer também a digestão, vai continuar o processo da digestão. Por isso que é importante a mastigação, certo? Não tenham pressa ali na hora da alimentação, porque já é uma etapa da sua digestão. Para que tenha uma boa digestão do alimento, já é importante começar ali com uma boa mastigação. Vamos observar aí o esquema do nosso sistema digestório. Olha aí. Então, a gente observa, né, esses órgãos que a gente acabou comentando, e aí iniciando na boca, né, onde começa ali a nossa digestão do alimento, onde a gente começa a mastigação. Esse alimento, quando você engole, ele vai passar ali por esse caminho, né, ele passa ali pela garganta, passa pela traqueia, passa por essa espécie ali de condutor, né, como se fosse um tubo, que é o esôfago, até chegar no estômago, né? Lá no estômago a gente tem a ação ali de substâncias, né, que vão também degradar esse alimento para que ele possa ser diminuído, né, em partículas menores para que possa ser absorvido esses nutrientes, certo? E aí segue esse caminho ali da digestão, o alimento vai passando pelos outros órgãos, né? Passa ali pelo intestino, tem a absorção da água, né? Os nutrientes são absorvidos e o que não for útil, né, vai ser eliminado na forma de fezes a partir do ânus, ok? Então, dessa forma, a gente observa aí o esquema do nosso sistema digestório. E ainda falando sobre esse sistema, a gente observa um pouco sobre a digestão, né? A gente relembra aí que ela pode acontecer das seguintes formas. Nós temos a digestão mecânica, que é a quebra física dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos, né? Então, como a gente já comentou anteriormente, que a mastigação ela começa na boca. No momento que você está ali triturando esses alimentos na mastigação, utilizando os dentes, certo? A gente tem aí uma digestão mecânica, certo? Além disso, a gente tem os movimentos peristálticos, né, que são movimentos ali que esse sistema vai realizar para auxiliar na digestão. Tá? Então, essa movimentação e a mastigação está relacionada com a digestão mecânica.
Nós temos também a digestão química, que é a transformação das moléculas maiores em moléculas menores através de reações químicas. Lembra que eu falei, né, que a partir da mastigação, quando você engole o alimento, ele vai passar pelo esôfago até chegar lá no estômago, a gente tem a produção de substâncias, né, que vão ajudar na transformação desse alimento em moléculas menores, a partir de reações químicas, para que a gente possa, a partir daí, absorver esse nutriente que a gente precisa, tá bom? Então, relembramos aí um pouco mais sobre o sistema digestório, vimos os componentes lá na nossa imagem, falamos um pouco mais da digestão, que pode ser a digestão mecânica ou a digestão química, e aí a gente vai dar sequência aos nossos estudos sobre os sistemas. Agora a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular, né, que também é bastante importante porque ele vai fazer com que o sangue que leva os nutrientes que a gente absorveu lá no sistema digestório, né, a partir da nossa alimentação, o alimento foi digerido, a gente já tem lá um nutriente. Só que esse nutriente precisa chegar nas nossas células. Como que ele vai chegar lá? A partir da circulação do sangue, né, que leva tanto oxigênio quanto esses nutrientes a partir do nosso sistema cardiovascular. Olha só. O sistema cardiovascular, ele é formado pelo sangue, por uma rede de vasos sanguíneos de diversos calibres. Calibres a gente quer dizer que são espessuras, né, diferentes, são uns mais grossos, outros um pouco mais finos, como os capilares, que são bem finos, e também ele é formado pelo coração. Vamos ver um pouco de cada um desses integrantes, começando aí pelo sangue. O sangue é um fluido constituído por água, substâncias como proteínas, gases, vitaminas e hormônios. Também resíduos metabólicos, células e plaquetas. Esses resíduos metabólicos, né, são aqueles produtos das reações que acontecem lá no nosso corpo. E como a gente não precisa desses resíduos, eles têm que ser eliminados, eles têm que ser excretados. Quem vai levar esse resíduo, olha aí, é o sangue, né, no sistema cardiovascular. Ou seja, o sangue circula aí pelo nosso corpo, levando o nutriente que a gente precisa lá para a nossa célula e trazendo, né, para que seja eliminado esses resíduos metabólicos. Então, tudo isso contém aí o sangue, certo? Além das células e plaquetas, ok? Na outra imagem, você observa comigo ali sobre os vasos sanguíneos, né, que também são componentes ali do sistema cardiovascular. O sangue circula dentro de vasos sanguíneos, né? Para que esse sangue possa circular e chegar em outras regiões ali do nosso corpo, ele vai circular dentro desses vasos, né? Que são tubos interconectados ao coração, né? Eles vão passando, né? Vão saindo e voltando ali para o coração, como você pode observar nessa imagem, né? O coração localizado ali naquela região do peitoral, mais ou menos. E dele você pode observar que tem ali tubos, né, que estão interconectados, que são justamente esses vasos que vão levar o sangue para o nosso corpo. Esses vasos sanguíneos, eles são de 3 tipos. A gente vai ter as artérias, as veias e os capilares, né? As artérias levam aí o sangue rico em oxigênio para os nossos tecidos, e as veias trazem de volta ali esse sangue, né, contendo os resíduos. E os capilares são aqueles mais finos, né, que permitem a irrigação dos tecidos, por exemplo, né, permite com que esse sangue ele chegue até os tecidos para fazer ali levar esses nutrientes, certo? Então a gente pode observar ali os vasos sanguíneos, né? Lembrando que a gente vai ter 3 tipos, né? As artérias, as veias e também os capilares. Quando falar em capilares, é só lembrar de cabelo, né? O fio de cabelo, é porque ele é um vaso bem fininho mesmo, para que ele possa chegar em regiões mais distantes aí do nosso corpo, por exemplo, para poder irrigar aqueles tecidos daquelas regiões. Tá bom? Agora a gente vai ver aí um outro componente do sistema cardiovascular, que é o coração. O sangue circula pelo corpo através da contração do músculo cardíaco, ou seja, do coração. Para que esse sangue que a gente acabou de falar, que ele possa percorrer o nosso corpo, né? Passando por dentro dos vasos sanguíneos, alguém tem que bombear esse sangue. E quem vai fazer essa contração, esse movimento, é justamente o sangue, o coração, né? Como nós sabemos, o nosso coração ele está ali pulsando, né, no nosso corpo. Se você colocar a mão ali no nosso peito, espera-se que ele esteja ali funcionando. Então ele está bombeando o sangue, né? Ele está levando, ele está permitindo com que esse sangue tome força para circular ali no interior dos nossos vasos sanguíneos e chegar ali no nosso corpo. Tá? Quem vai fazer isso é o músculo cardíaco, né? Que é o que compõe aí o nosso coração.
O coração humano ele possui 4 câmaras ou 4 cavidades, como você pode observar na imagem. Tem 2 de um lado coloridas de azul e as outras 2 do outro lado que estão coloridas de vermelho. São 2 átrios por onde o sangue entra no coração e 2 ventrículos, tá? Pelos quais o sangue sai do coração. Então, olha aí, nós temos 4 câmaras, né? São como se fossem 4 buracos ali dentro do nosso coração, que é justamente para que o sangue possa circular ali dentro, né? Então, o que vai acontecer? São 2 por onde o sangue entra no coração e os outros 2 por onde o sangue vai sair do coração, né? Então, é esse mecanismo aí para que possa acontecer esse bombeamento do sangue. Ainda sobre a circulação, a gente observa na outra imagem. Podemos dizer que a circulação humana ela é fechada, completa e dupla, pois o sangue percorre todo o corpo e passa pelo coração 2 vezes a cada ciclo. Vamos observar esse esquema da circulação na próxima imagem. A circulação ela pode ser dividida em 2 momentos: a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar, como a gente visualiza, é quando o sangue está saindo ali do coração e indo para os pulmões, né, e vice-versa. E a circulação sistêmica é quando esse sangue sai do coração e vai para todo o nosso corpo, né, para os outros sistemas do nosso corpo. E também retorna, por isso é chamado de circulação. Nós vamos relembrar também o sistema nervoso aí na próxima imagem. E ele está relacionado com a compreensão, a percepção e resposta aos estímulos internos e do ambiente que nos rodeia, né? Então, constantemente, a gente vai estar expostos aí aos estímulos tanto internos, né, do interior aí do nosso corpo, quanto externos. Qual seria um estímulo interno? A fome, por exemplo, né? Você sabe ali que precisa se alimentar porque você sentiu a fome, né? Uma resposta ali que o seu organismo, né? O seu sistema digestório está precisando de algo ali para ele trabalhar, então você precisa se alimentar, certo? A fome é um estímulo interno. Os estímulos externos que a gente pode perceber, né, são, por exemplo, o frio, né, o calor, entre outras situações ali que vão precisar da nossa percepção, né, a nossa compreensão para que a gente possa interagir ali com o mundo à nossa volta, com o ambiente à nossa volta, tá bom? Vamos ver aí a divisão do sistema nervoso. Nós temos o sistema nervoso central, que compreende o encéfalo e a medula espinal, e o sistema nervoso periférico, onde a gente vai encontrar os nervos e os gânglios, né, que vão percorrer aí todo o nosso corpo. A gente vai também relembrar o sistema endócrino, que é um conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvo, sobre os quais eles atuam. A gente tem uma parte aí bem importante que está destacada aí na nossa imagem, que é o hipotálamo, e ele faz a integração do sistema nervoso e endócrino, certo? Vamos observar aí as glândulas do sistema endócrino. Essas glândulas elas estão localizadas em diferentes partes do corpo. A hipófise, a tireoide e as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as glândulas sexuais, né? Todas elas ali com essa função de produzir hormônios, né? Para que possam atuar. Alguns vão ser liberados ali no sangue para que possam funcionar ali para o nosso metabolismo, né? Para que o nosso organismo possa funcionar corretamente. Nós temos também o sistema esquelético, que é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões, responsável por sustentar e dar forma ao corpo, protege os órgãos internos, produção de células sanguíneas na medula óssea e armazenamento de sais minerais como o cálcio, né? Então, são algumas das funções ali que a gente pode observar no nosso sistema esquelético, né? Então, a gente observa aí na imagem desse esqueleto humano, né, que tem todo esse conjunto de ossos que formam o nosso sistema esquelético e tem essa função de nos dar sustentação, né, permitir que a gente possa se locomover, por exemplo, além de proteger alguns órgãos muito sensíveis, né, como o crânio, que protege o nosso cérebro, e nós temos também aqui nessa região a nossa caixa torácica, né, formando ali, protegendo os nossos pulmões, certo? E nós vamos observar aí agora o sistema muscular. Diversos músculos do corpo humano, né, que formam aí esse sistema, no caso. Os músculos são tecidos, cujas células ou fibras musculares possuem a função de permitir a contração e produção de movimentos.
e ele vai atuar também integrado com o sistema esquelético, permitindo que a gente possa se locomover, andar, né, correr, carregar objetos, por exemplo, né? Então ele tem essa função aí também de, além de proteger os nossos ossos, né, e proteger no caso de uma queda, por exemplo, para que evite uma fratura. Então a gente tem aí os nossos músculos atuando com essa função também, certo? Relembramos aí os nossos sistemas, né? Como a gente já pôde estudar, espero que vocês tenham compreendido. E essa foi a nossa aula e a gente se vê na próxima.